Fala pessoal, tô começando mais uma lição aqui no canal. Meu nome é João Gabriel e hoje estou com um convidado muito especial. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Henrique Veloso, sou lá do Rio de Janeiro, mas agora moro aqui em Minas Gerais. Vim aqui ajudar um pouquinho, colaborar e aprender um pouquinho, do oceano infinito que a Bíblia tem a nos revelar. Tá começando agora mais um DDV Lição, uma conversa arriscada. A referência bíblica dessa semana se encontra em Neemias 1:11. Vamos orar? Querido Deus, eu peço que possa nos abençoar nessa lição, que essa lição possa se espalhar para muitas pessoas. Que o Senhor esteja conosco nesse momento. Isso que eu te peço, agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Henrique, você já teve uma conversa arriscada? Olha, e muitas. Eu gosto de dizer que, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de pregar. E toda vez que você prega, é uma conversa arriscada. Porque quem está pregando na igreja, pensa o seguinte: ele está plantando sementes no coração das pessoas. Isso é arriscado, pois se eu falar algo de errado, eu posso plantar uma ideia ruim no coração de alguém. Se eu falar algo de bom, eu posso plantar uma ideia boa no coração de alguém. Então, na verdade, tudo que a gente fala aos outros é uma conversa arriscada, pois Deus, ele observa o que falamos. E são palavras que edificam o coração do próximo, ou são palavras que machucam o coração do próximo. Então, no fundo, toda conversa é uma conversa arriscada. Mas é claro aqui que na lição, Neemias ele estava diante do rei, ele era o copeiro do rei. E você precisa voltar um pouquinho àquela cultura, né? Os reis eram pessoas com muita autoridade. Se o rei não gostava de alguém, ele podia mandar te prender, mandar até te matar. Então as pessoas tinham muito cuidado diante do rei. Então tudo que você fala diante de uma autoridade assim, tinha que ser muito bem calculado, pois o rei poderia interpretar mal, isso poderia custar o seu emprego, a sua liberdade, até mesmo a sua vida. Mas Neemias ele foi corajoso e ele foi fiel, não teve medo de defender a sua fé, revelar a sinceridade do seu coração, mesmo numa conversa tão arriscada com o rei. Aqueles que puderem acompanhar a gente, lá em Neemias, capítulo 1, o último verso 11, olha só, assim diz o Senhor: que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. É curioso aqui que Neemias, ele era um homem fiel ao Senhor. E ele não orava só por ele orava por todos. E é uma característica que a gente vê em muitos servos de Deus. A gente vê em Moisés, vê em Daniel, claro, nosso Senhor Jesus, que eram pessoas fiéis ao Senhor, mas que tinham paciência e misericórdia pelo seu povo. E ele sabia: Senhor, apesar das minhas falhas, meus defeitos, eu temo ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Estou diante do rei, me ajuda com as minhas palavras, me ajuda para que neste momento aquilo que eu fale ao rei seja para honrar o teu nome, seja para salvar o teu povo. E Neemias confiou em Deus. É bem curioso, queria fazer uma observação do que eu tirei aqui de Neemias, é que a oração de Neemias. É claro que o ideal para a gente orar é orar a sós, de joelhos, que é uma posição de reverência a Deus, fazer uma oração calma, centrada, em profunda meditação com o Senhor. Mas tem momentos que você é colocado ali em cima do fogo, na hora, né? Ele estava ali diante de Deus. Não era o momento dele ajoelhar e orar a Deus de Israel. Então o que ele fez? Ele mentalmente pediu a Deus sabedoria. Que Deus seja constantemente relembrado em suas mentes. Ou melhor, transformar os seus pensamentos numa conversa com Deus. E na hora de você escolher que sapato você vai usar, você pode perguntar ao Senhor: Senhor, que sapato que eu uso? Na hora que alguém lhe fizer uma pergunta e alguém perguntar sobre a sua fé: Senhor, o que eu respondo? Transformar Deus no seu amigo. E seus pensamentos seriam uma conversa com Deus. Neemias era uma pessoa que tinha isso no seu coração e é um fator que me destacou. Eu gostei muito desse exemplo de Neemias. Ele é uma pessoa que tinha Deus como um amigo pessoal. A gente podemos ver que Neemias tinha muita fé. Tanto que ele falava como fosse um amigo do lado dele, um amigo muito próximo. E realmente é uma pessoa muito próxima, que está sempre conosco, né? Perfeito, João. É curioso que muitas vezes colocamos Deus numa distância muito grande. E realmente Deus é infinito, Deus é o soberano do universo. Os anjos vedam suas faces diante da presença da glória de Deus, eles se ajoelham diante de Deus.
Então sim, temos que ter respeito e reverência a Deus. Por outro lado, ele também pode ser chamado de pai. E o pai é alguém que é íntimo, alguém que é seu amigo, alguém que quer o seu bem, alguém que te sustenta, alguém que luta por você. De vez em quando puxa a orelha quando a gente precisa, porque nós não somos fáceis. Mas o pai, ao mesmo tempo, é uma figura de autoridade, mas também um amigo pessoal, que se pode contar nas horas difíceis. E ter esse equilíbrio entre o respeito e reverência a Deus. Olha, Deus não é o meu colega, ele é o Deus Altíssimo do Universo, eu tenho respeito com ele. Por outro lado, ele é meu amigo, meu pai íntimo. Eu posso dizer, sem medo, ele é meu papai, ele quer o meu bem, ele luta por mim, ele me ama. Acho que Neemias tinha isso, acho que ele tinha essa relação com Deus. E é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, né? Não é da noite para o dia. É claro que Deus nos salva no momento que a gente aceita Jesus, mas precisamos crescer no relacionamento com Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais íntimo você fica de Deus. E é isso que Deus quer conosco, que a nossa fé seja sempre uma crescente na nossa vida e na vida de outras pessoas, para nós abençoarmos, evangelismo e muitas outras coisas, né? Curioso, João, que você falou isso, porque aqui na própria lição, na lição extra aqui de quinta-feira, 21 de novembro, há uma citação aqui da irmã White no livro Ungidos, página 273. Eu vou ler aqui pra gente, rapidinho. Olha só o que a irmã White comenta. O entusiasmo e a determinação de Neemias foram contagiantes. Cada homem se tornou também um Neemias e ajudou a fortalecer o coração e as mãos de seu próximo. Ou seja, a intimidade que Neemias tinha com Deus fortalecia a fé das outras pessoas. Então, a palavra aqui é entusiasmo. Entusiasmo é uma alegria, é um fervor. É alguém que está com entusiasmo, com alegria, com ânimo, com determinação, com fé. Ela aquece a fé das pessoas. Então, a fé de Neemias aquece a fé das pessoas. E existe o oposto também. A frieza de alguém pode deixar alguém mais frio também. E assim é com a fé. A minha fé aquece a fé dos outros. E como a serva do Senhor comentou aqui no livro Ungidos, o entusiasmo e determinação de Neemias fazia o quê? Animava as outras pessoas a seguir o exemplo de Neemias, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senhor, onde quer que eu esteja, que eu seja uma fonte de bênçãos às pessoas. Que eu possa levar o teu amor às outras pessoas. Que a tua alegria seja vista em mim, para que eu possa levar essas alegrias aos outros. Uma parte que me chamou muita atenção nessa lição é em Jeremias 29:11. Um pequeno trecho que tem aqui na lição. Deus tem planos de lhe dar um futuro glorioso, cheio de esperança. O que podemos assim tirar desse texto para a nossa vida? É a confiança em Deus, ou seja, Deus quer o nosso bem. Tem uma frase da cultura judaica, né, que diz assim: o grande salto da fé é a bondade de Deus, não sua existência. Ou seja, confiar que Deus é bondoso, quer o nosso bem, mesmo quando coisas difíceis acontecem. E quando Deus fala, eu tenho um plano de maravilhas para você, eu tenho um plano de esperança, um plano de felicidade, de vida eterna. Aí você pensa, pô Senhor, mas a minha vida está tão difícil agora. Mas é um ato de fé, é uma aposta que você faz no Senhor. Eu sei que Ele quer o meu bem. E Ele está vindo lá na frente, eu estou vindo logo aqui. Eu vou fazer contar uma historinha aqui para vocês. Imagina uma criança em que os pais levam para um posto de saúde para tomar uma vacina. E a criança, né, de 5, 6 anos de idade, ela não entende muito de doença, de vacina, ela queria estar em casa brincando, descansando, né? Mas o pai e a mãe levam um posto de saúde. E tem aquele pessoal ali de jaleco branco machucando o braço dela, colocando uma seringa no braço dela. Ela não sabe o que é doença, não sabe o que é catapora, não sabe o que é sarampo, mas ela pode ter fé nos pais. De pensar assim, poxa, queria estar em casa brincando, mas se minha mãe me trouxe aqui, se meu pai me trouxe aqui, é porque eles querem meu bem. E aí quando você vai crescendo, é muito fácil falar, olha, não tive sarampo porque eu recebi uma vacina quando era criança. Mas quando você é criança, é difícil enxergar assim. Então quando Deus fala que Ele tem planos, Ele tem sonhos, um futuro de esperança, Deus sabe o que faz. Mesmo que hoje você passe por situações difíceis, lá na frente você vai olhar para trás e vai agradecer. Neemias era um homem que confiava em Deus. Ele entendia tudo o que acontecia? Não. Mas ele confiava, Deus quer o meu bem, quer o bem do seu povo, e Ele está trabalhando para salvar
o coração do seu povo. E ele não desistiu, nosso Deus é o mesmo, ele continua trabalhando, ele tem um futuro glorioso do seu povo, mas a gente tem que confiar que ele está nos guiando, mesmo quando a gente passa no vale da sombra da morte, pode ser uma véspera de uma prova, alguma coisa assim, mas ele sempre quer o nosso bem. E quando a gente atravessar essa jornada, a gente vai olhar para trás e vai falar: muito obrigado, Senhor, por ter nos guiado até aqui. Lembrando que aqui no canal nós temos uma música que fala sobre isso. Deus tem planos para mim. Olha, que legal. Qual a diferença entre o verdadeiro fervor religioso e o fanatismo? Então, João, tá aí uma pergunta bem curiosa. Existe uma diferença entre o verdadeiro fervor religioso, uma fé firme, viva, empolgante, e o fanatismo. Olha, a resposta ela não é simples, mas eu gosto de dizer que Neemias é um bom exemplo. Ele era alguém fervoroso, mas não era um fanático. Eu queria ler para vocês uma citação de um livro da irmã White, está no livro E Recebereis Poder, página 221. Neemias demonstrou ser um homem a quem Deus podia usar para derribar falsos princípios e restaurar princípios de origem celeste. E Deus o honrou. O Senhor usará em sua obra pessoas que tenham para com os princípios a firmeza do aço, não sejam demovidos pelos sofismas dos que perderam a visão espiritual. Sofismas são os enganos, são os falsos enganos, falsos ensinos daquele que não tem visão espiritual. Então Neemias, Neemias tinha um verdadeiro fervor religioso, era um servo de Deus. E por que ele não era fanático? Qual é a diferença? Quem tem fervor religioso busca, assim, comunhão com a palavra de Deus, busca fazer a lição em dia, busca cuidar da sua saúde, cuidar das suas conversas, cuidar do seu vestuário, cuidar das suas amizades, da família. Ele busca obedecer a Deus e seguir os passos de Jesus. Mas o fanático também, parece que o fanático também faz isso. Mas olha, eu gosto de dizer, qual é a grande diferença do verdadeiro adorador e do fanático? O fanático, ele perde a misericórdia para com o próximo. Ele acha que está obedecendo ao Senhor, mas ele olha para os outros com desprezo. Ele fala assim: olha como eu sou mais santo que ele, olha que eu sou melhor do que ela. Quem cresce no fervor religioso tem paciência e misericórdia para com o outro. O fanático não. Ele acha que é melhor do que o outro. E amigos, a gente sabe que é só a justiça de Jesus que nos salva. É a graça que nos salva. Então você não tem mérito diante de Deus. Então eu acho que essa é a diferença. É a misericórdia. Quem cresce na graça de Cristo também tem que crescer em misericórdia e paciência com aqueles que por acaso ainda estão alguns passos atrás. E cada um tem seu tempo, né? Acho que ninguém olharia para, por exemplo, Saulo de Tarso, o famoso apóstolo Paulo. Era alguém que perseguia cristãos, se converteu, no caminho a Damasco e virou um grande pregador do evangelho, o apóstolo dos gentios. Ou seja, quem ia imaginar que aquele cabeça dura ali do Saulo de Tarso ia se tornar um grande servo de Cristo? Deus tem muitas surpresas pra gente. Tem pessoas que a gente olha assim e fala: isso aí não dá nada. E Deus, olha, eu tô vendo que lá na frente esse rapaz, essa menina, que hoje a gente não dá nada, a gente não aposta, Deus está vendo lá na frente, vai se tornar um grande campeão, uma grande campeã em Cristo. Então a gente tem que confiar que Deus está guiando. Deus quer usar novos Neemias hoje. Será que você se encaixa?